E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar um pouco hoje de Cuba, né? Dos protestos que estão acontecendo em Cuba aí e quais vão ser esses desdobres, tá bom? Então solta a vinheta. Não temos vinheta ainda porque o nosso computador tá dando problema, né? Então cogite apoiar o canal aí, porque tá dando muito problema aí, viu? Gurizada, antes de mais nada, a descrição do vídeo estão as minhas redes sociais, tá? O que acontece em Cuba? Houve, né? Está havana uma série de protestos das pessoas contra o governo, beleza? Antes de falar desses protestos propriamente ditos, eu vou falar um pouco da história cubana, né? Cuba era comandado por Fulgêncio Batista, e daí tem um monte de. Ai, na época do Fulgêncio Batista, a situação econômica em Cuba era super boa. Era boa para um grupo muito pequeno dos Estados Unidos, né? Tu acompanha a história cubana e tu sabe que Cuba historicamente serviu de quintal dos Estados Unidos até a chegada, né, do Fidel Castro e Che Guevara por Sierra Maestra lá fazendo a Revolução Cubana, ou seja, expulsando Fulgêncio Batista e implantando esse regime, tá? Eu digo esse regime sem o nome ainda porque na época que o Fidel fez isso, até um pouco antes, o Fidel, para quem não sabe, ele era afiliado ao Partido Liberal, tá? E o Fidel até então até não tinha necessariamente voltado-se para o socialismo e tal. Só que o que acontece? Como os Estados Unidos tentam retomar a ilha, um país que oferece ajuda para ele acaba sendo a União Soviética. E daí nessa oferecida de ajuda da União Soviética, aí o Fidel dá uma guinada ao socialismo, né? E aí sim, tenta implementar o socialismo na ilha, tá? Então ele fica naquele joguete geopolítico, os Estados Unidos está querendo vir, quem está me apoiando que pode fazer frente com os Estados Unidos é isso aqui que é diferente, então vou me vincular a isso aí. E aí começa o socialismo na ilha cubana, né? Seria socialismo o nome em termos de conceito, né? Não comunismo, porque há a presença do Estado, tá? E aí Fidel fica no poder muitos anos, com os Estados Unidos tentando acabar, matá-lo algumas vezes e tal. Depois assume o irmão dele, e agora a gente está num terceiro Canel. Canel, nunca sei como é que se pronuncia, mas que seria o primeiro presidente de Cuba não vinculado à família Castro, né? Não vinculado à família Castro. Então, assim, isso é uma coisa. A outra coisa diz respeito à situação econômica de Cuba. Durante a União Soviética foi quando Cuba teve as melhores infraestruturas possíveis. Todas as grandes construções, grande estrutura mesmo vem da época da União Soviética, tá? Com a queda do muro de Berlim e dissolução da União Soviética para cá, Cuba vai tendo uma piora econômica, tá? Isso dá para dizer que é uma piora econômica em relação ao que ela vivia, né? E essa piora econômica aí se materializa, por exemplo, quando o Raul Castro começa a fazer medidas pró-capitalismo, agora o Miguel Dias-Canel também faz medidas pró-capitalismo, porque eles viram, né, que dentro desse negócio eles precisam abrir um pouco mais o mercado, tá, para que isso aconteça. Outra coisa de Cuba diz respeito ao fato dela ser ou não uma ditadura, né? Dentro do contexto que a gente vive, de conceber como democracia representativa liberal, que é essa que a gente vive, que tem três poderes, alternância de poderes, etc. Cuba vive uma ditadura, né? Dentro dessa perspectiva. Mas daí eu recomendo se aprofundar um pouco mais. Tem um canal de uma menina chamada Laura Sabina, ela é mais à esquerda e defensora de Cuba e tal, mas dá para tirar dali algumas informações importantes, tá? E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque ao longo da história a gente até tinha pessoas que periodicamente tentavam sair da ilha e tal, né? Eu me lembro, tinha Olimpíada sempre um esportista cubano pedir asilo em outro lugar, né? A gente tem isso com alguma frequência. Mas já está se dizendo que pela primeira vez na história de Cuba, desde a Revolução Cubana, que eles falam que é essa do Che Guevara, do Fidel Castro e tal, não há protestos tão contundentes contra o governo, tá? Muito porque pandemia, coronavírus, coronavírus aumentou demais na ilha, atrapalhou muito a vida das pessoas, as pessoas estão sem mantimentos, de acordo com as matérias que a gente tem, estão sem mantimentos, aumentou demais essa desgraceira na ilha e as pessoas estão indo pra rua protestar, tá? O Miguel Dias-Canel falou que até as pessoas são ok, tudo bem protestar e tal, mas ele chama essas pessoas
de contra-revolucionários vendidos ao governo dos Estados Unidos, tá? Muito porque, de acordo com ele, né? Muito porque, de acordo com ele, ele coloca tudo isso, todo este problema que está acontecendo em Cuba. Então, Cuba tá com um problema, isso é um fato, tá? Ele coloca todo esse problema pelo fato do embargo, né? Então a gente tem que fazer um outro parênteses aqui sobre o embargo econômico. Que o embargo econômico é uma proibição de se negociar com Cuba, tá? Claro que Cuba negocia algumas coisas, mas tem outras que não. E tem uma série de estudos e tal, eu pretendo deixar aqui na descrição, mostrando como o embargo afetou Cuba. Então, de fato, o embargo foi uma coisa muito ruim para Cuba, tá? Porque vários países às vezes ficam com medo de investir em Cuba e comercializar com Cuba. Então, Cuba não vive nesse sistema de livre mercado, de comércio com o resto do mundo, como a China, por exemplo, porque os Estados Unidos não deixam, tá? Isso foi uma forma de sufocar politicamente a ilha para deixar na míngua para tentar, né, reverter a situação. Isso lá naquela época. Só que se intensificou tanto o embargo de tantos anos que hoje em dia virou meio que, tipo, ninguém entende porque o embargo tá ali, mas ele ainda tá ali, né? Então essa situação do embargo, ela é verdade em termos de atrapalhar o comércio de Cuba, tá? Mas também é verdade, e daí pouca gente que eu vi assim fala sobre isso, que também é verdade que Cuba usa politicamente muito do embargo, né? Usa-se muito, tipo, nós estamos assim por causa do embargo, que o governo, essa estrutura governamental, usa muito essa desculpa, com muitas aspas, porque não é uma desculpa, tá? É um fato, mas ao mesmo tempo se usa isso como desculpa para mostrar os problemas que acontecem em Cuba. Então serve como desculpa do próprio governo. Isso sempre quando teve algumas crises em Cuba, porque o embargo, porque o embargo, porque o embargo. Então, de novo, o embargo é um problema, a ONU já falou que o embargo não cumpre os direitos humanos, a ONU falou que as pessoas não têm que ter culpa, as pessoas, no caso a população local, por desmandos de governos ou não, né? Então, realmente o embargo é uma coisa nociva para a população cubana, tá? É uma coisa bem nociva para a população cubana, ao mesmo tempo que as pessoas, no caso, né, a cúpula ali, usa-se isso de desculpa, tá? Beleza. E daí as pessoas estão na rua, e entre os vários gritos que se tem, diz muito liberdade, fora, né? Fora tudo, fora todos. E óbvio que daí as pessoas já começam a falar, pessoas no caso que defendem Cuba, que isso está altamente ligado aos Estados Unidos e tal. Então assim, é óbvio que há um interesse geopolítico nos Estados Unidos para que Cuba caia, né? Como essa estrutura aí que ela tá. Óbvio que sim, porque ficou do lado dos Estados Unidos durante décadas e décadas um país socialista. Então é óbvio que eles querem que Cuba caia. Cuba lança. Né? Óbvio que sim. Até mais porque na década de 90, 80, Cuba até começo dos anos, até agora, na verdade, Cuba apresenta índices bons de IDH de acordo com os dados do IDH. Uma vez eu falei isso no vídeo de Cuba bater em mim, a culpa não é minha. Tipo, tô lá os dados. Então, isso sempre foi um tapa na cara dos Estados Unidos, pessoas que às vezes vão para Cuba se tratar com a medicina cubana e tal. Só que ao mesmo tempo, né? Então, óbvio que tem esse interesse dos Estados Unidos. Só que não dá para falar que todo mundo que foi na rua foi porque está sendo influenciada pelos Estados Unidos, como se os Estados Unidos fosse ali controlar as pessoas que são uma marionete. Porque daí isso é tirar muito a autonomia das pessoas que estão vendo a sua vida piorar e tirar muito da inteligência coletiva das pessoas, quando as pessoas vão pra rua protestar com alguma coisa porque elas estão insatisfeitas. Pode ser a insatisfação às vezes não é tão legítima e tal, pode ser que não, pode ser que a insatisfação, tu tá insatisfeito com uma coisa que a mídia ajudou a construir, tudo ajudou a construir, né, contra aquilo, e tu foi na onda, mas não dá pra dizer que a vida das pessoas necessariamente em Cuba está boa, porque a pandemia afeta o turismo, tá numa crise econômica violenta, daí, pô, as pessoas protestam, entendeu? E não é nem necessariamente um protesto só pra tirar o presidente e Cuba ir para o capitalismo, sabe? Como tem muita gente que tá falando, agora sim Cuba... Não, é um protesto porque a vida de várias pessoas estão ruins. Então eu vejo que assim, e daí quando isso acontece em Cuba especificamente, né? Porque tu vai ter várias narrativas. Pessoas ali mais à esquerda falando que as pessoas são contra-revolucionários, incentivados pelos Estados Unidos, etc. Pessoas mais à direita falando assim, nossa, as pessoas estão super defendendo a liberdade, agora elas vão salvar Cuba. Então, de tudo isso, a gente tem que tomar muito cuidado da forma que a gente se informa, né?
E também não dá para sair deslegitimando as pessoas que protestam, né? E também não dá para sair comprando todo o discurso deles, mas uma coisa dá para inferir nisso tudo que Cuba tá numa crise, Agora, se essa crise é por causa só do embargo, se essa crise é por causa do embargo e do tipo de sistema que eles têm, é isso que a gente tem que esperar ver, tá? Cuba tá numa crise e o embargo econômico afetou Cuba realmente ao longo das décadas, tá? Só que ao mesmo tempo, andando quase que em paralelo, os governos usaram isso para legitimar os problemas econômicos deles. Então, olha como isso é complicado de se discutir, tá bom? Então, vamos ver como vai ser esse desdobre aqui dos protestos e vamos continuar acompanhando, tá? Qualquer coisa nós voltaremos por aqui para falar, tá bom? Então, era isso. Não se esquece de se inscrever. Se tu gostou, te inscreve, ativa a sineta. Cogite em apoiar o canal que mais ou menos cresce no Brasil, porque a gente precisa de comprar computador, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!